Olá! E pequenos e médios produtores vão ser beneficiados com o Plano Safra 2022 e 2023. E o projeto do presidente da FPA é aprovado em comissão na Câmara dos Deputados. Falando sobre o anúncio do Plano Safra 2022-2023, que vai disponibilizar 340,8 bilhões para o setor agropecuário. A novidade é que esse valor é 36% maior que o anterior e vai priorizar pequenos e médios produtores. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Sérgio Souza, destacou que o Plano Safra é importante principalmente por conta do atual momento do cenário econômico mundial. Olha só, a gente tem que olhar o Plano Safra de uma maneira de que ele é para reduzir o custo de produção. E quando a gente fala em reduzir o custo de produção, a gente fala em produzir num custo menor para o produtor rural para chegar na mesa do consumidor brasileiro um alimento mais barato. É fato isso. É para isso que serve Plano Safra. E girar a economia. E a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de relatoria do deputado Sérgio Souza, presidente da FPA, que regulamenta a produção, comercialização e o uso de bioinsumos na agricultura brasileira. Produtos de origem vegetal, animal ou microbiana, os bioinsumos surgem como opção para o controle de pragas e doenças nas lavouras e também para o aumento da fertilidade do solo, além de contribuir para a redução dos custos da produção de alimentos no Brasil. A proposta segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E a Frente Parlamentar da Agropecuária recebe nesta terça-feira o agricultor e pesquisador Ernest Gott para falar sobre agrofloresta. Radicalizado no Brasil, o agricultor suíço desenvolveu há mais de 15 anos um novo jeito de produzir alimentos em florestas. Agora o SC News faz um breve intervalo e voltamos já já com mais informações. Procampo, desde 2000 ajudando o produtor rural a implementar tecnologias e aumentar a produtividade e rentabilidade na pecuária e agricultura. Organização que gera resultados. Credenciada para projetos de financiamento junto ao Banco do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal. Profissionais dedicados às mais modernas práticas agropecuárias. Venha conhecer mais do nosso trabalho. Procampo, fazendo pelo produtor, fazendo pelo campo. Centro Agro, uma empresa especializada na comercialização e transportes de grãos, calcário e gesso agrícola para Jataí e região. A sua logística terá mais segurança e rapidez. Conte com a experiência de nossa equipe, que é referência em comercialização e transportes agrícolas. Nossa missão é ter a confiança e reconhecimento de nossos clientes, buscando total satisfação. Centro Agro, não basta atender bem, tem que atender sempre. A Soluflex está de casa nova, em uma ampla e bem montada loja na Avenida Said Abdala, número 121. Você não precisa mais se dirigir aos grandes centros para atender às suas necessidades de equipamentos para agricultura, jardinagem, mecânica e construção. Além de produtos químicos, ferramentas manuais e elétricas e toda a linha de IPIs. Trabalhamos com grandes máquinas como geradores, compressores, empilhadeiras, guinchos hidráulicos e outros. Nossa assistência técnica conta com os mais experientes profissionais para te atender. Dois terços de carne bovina produzida no Brasil é consumida pelo mercado interno. O Auxílio Brasil pode ser um influenciador nesse mercado ao longo do segundo semestre, que terá Copa do Mundo e eleições. A gente tem observado aí nesses últimos meses uma visão, tem alterado um pouco a nossa visão de segundo semestre, né? O comportamento do preço do boi gordo e principalmente da demanda interna brasileira para esse segundo semestre. Novos fatos surgiram e que podem sim melhorar o consumo interno de carne bovina nesses meses vindouros, né? Nesse segundo semestre de 2022.
Acho que o primeiro deles é que a gente está num ano de eleição. Historicamente, o ano de eleição costuma ser um ano em que o preço do boi gordo tende a se valorizar durante o ano, né? Então você pega o preço de abril, maio, costuma assim, ser menor que o preço de outubro e novembro. Obviamente tem a questão da sazonalidade, né? Da oferta de animais, mas ainda assim, o poder de compra da população na evolução durante o ano, considerando que a gente tem um financiamento eleitoral, tem mais dinheiro circulando na base da economia, isso por si só estimula preço e é um fato comprovado historicamente em todos os anos de eleição durante o século XXI. Além disso, a gente está vendo um movimento muito interessante do governo federal, além do financiamento eleitoral. Primeiro, a gente teve a definição de um aumento do Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil, que era de R$400, já está praticamente assinado, né, digamos assim. Existe muita vontade do governo em aumentar esse Auxílio Brasil para R$600. Então, é mais dinheiro circulando na base da economia, do poder de compra do brasileiro, que leva a gente ao menor consumo per capita de carne bovina aí dos últimos anos. Esse dinheiro a mais na economia, na base da economia, tende sim a fortalecer o consumo de proteínas animais e, concorrentemente, né, acaba passando também para a carne bovina, apesar de ela ser uma proteína com maior valor agregado hoje em dia. E o mais importante, na minha opinião, a gente viu a PLP 18 do governo, que reduz a alíquota de ICMS para a base ali de 17%, né, torna o ICMS de gasolina, combustíveis e diversos outros produtos como um limitante ali em 17%. Obviamente vai ter um custo para o governo federal, isso obviamente é traduzido em uma menor arrecadação, só que é um custo de 25 a 50 bilhões que é repassado, digamos assim, para o consumidor poder definir o que ele vai consumir. Então é mais dinheiro, é mais poder de compra para esse consumidor que, ao invés de gastar mais com gasolina, com combustível de maneira geral, ele transfere esse consumo para as outras formas de consumo. Então, a gente deve ver sim um segundo semestre com um consumo mais aquecido. Isso só no âmbito governamental, né, de impostos, tarifas e benesses que o governo está provendo. Além disso, a gente está passando por uma redução de desemprego. O Brasil bateu, em abril de 2022, o menor nível de desemprego desde 2015. A gente voltou abaixo dos 2 dígitos de desemprego. Um ótimo indicador para justamente a gente falar de poder de compra, de melhora da situação econômica do brasileiro. Obviamente, a gente está no nível ainda elevado, mas essa redução de desemprego leva, obviamente, a uma melhora do consumo interno. Como o consumo interno ainda é boa parte, é uma parte relevante da nossa demanda total, isso nos faz crer que a gente tem um ambiente, sim, positivo para a demanda interna. Além da melhora da atividade econômica no Brasil, a gente tem a questão do governo dando benesses nesse momento. Obviamente tem compostos políticos aí, mas ainda assim é um dinheiro que deve atingir a base da economia e o consumidor deve poder consumir mais proteína de maneira geral. Bem, Marcos Fava Neves apresenta os motivos que tornam o mercado de irrigação necessário para os produtores rurais. Bom, ela é fundamental para aumentar a produtividade das culturas e a eficiência produtiva. Outro aspecto importante, ela possibilita a produção em diferentes épocas do ano e em regiões onde o regime pluviométrico é menor. 2 a 3 safras na mesma área por ano é possível a gente ter. Ela minimiza também o efeito das mudanças climáticas. Talvez o maior desafio hoje, que ela poder realmente usar áreas que são complexas para uma produção agrícola normal. Então vamos a um exemplo. Em 2020-21, a produção de milho no Brasil era para ser 105 milhões de toneladas, mas foi de 85 milhões de toneladas. Por que isso? Por conta do clima. Nós tivemos incidência de seca e tivemos incidência de geadas também. 20 milhões de toneladas de milho foram perdidas, afetando o preço e afetando as cadeias que precisam do milho. Agora, não é só perda desse milho. Se você imaginar que o investimento foi feito pelo produtor, ele comprou a semente, ele comprou o defensivo, o fertilizante, ele aplicou isso, ele alugou a terra para poder usar, então ele despejou dinheiro naquele hectare e a produção não veio. Então, por isso que a irrigação é importante, ela reduz esse risco climático para quem fez um elevado investimento. Confira agora o destaque de hoje no site do Sucesso no Campo. Produção de café no Brasil é a maior do mundo. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que a produção de café no Brasil seja a maior do mundo.
Em 2022, pouco mais de 2/3 da safra mundial serão colhidos nos cafezais brasileiros. As lavouras de café no Brasil devem gerar o faturamento de 67 bilhões de reais neste ano. O montante coloca o cultivo como o terceiro mais valioso da agricultura brasileira. Confira estas e outras matérias na íntegra, acessando o site sucessinocampo.com.br. E o SC News fica por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações.